Você já se sentiu um impostor na sua própria vida? Talvez tenha sido em um jantar de família, com todos sorrindo e conversando, enquanto você sentia um nó na garganta, um vazio que ninguém parecia notar. Ou talvez no trabalho, durante uma reunião, recebendo um elogio por um projeto enquanto, por dentro, uma voz sussurrava que você não merecia, que era uma fraude e que a qualquer momento todos iriam descobrir. Você sorri, acena, agradece. Mas o sorriso não alcança os olhos. É uma máscara, uma performance cuidadosa para esconder o que realmente se passa aí dentro. O medo, a inveja, a raiva, a tristeza profunda. Sentimentos que você aprendeu a classificar como feios, errados, inaceitáveis. Então você os empurra para o fundo, para um porão escuro da sua mente. Tranca a porta e joga a chave fora, na esperança de que nunca mais vejam a luz do dia. Mas por que, mesmo com tanto esforço para ser a pessoa certa, você continua se sentindo incompleto? Por que essa ansiedade inexplicável surge nos momentos de calmaria? Será que sou uma pessoa ruim por sentir inveja do sucesso de um amigo? Será que há algo de errado comigo por sentir uma raiva imensa de situações que parecem pequenas? Será que estou destinado a viver essa vida de aparências, sempre com medo do que se esconde na minha própria sombra? E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu a rejeitar em si mesmo não é o seu maior problema, mas a fonte do seu maior poder? E se a chave para a sua força, sua autenticidade e sua verdadeira liberdade não estiver em eliminar o seu lado sombrio, mas em ter a coragem de abrir aquela porta e encará-lo? Porque você não precisa ser perfeito para ser forte, você precisa ser inteiro. E hoje, vamos entender como essa jornada começa. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. A verdade é que essa sensação de ser um impostor, de viver atrás de uma máscara, é uma das experiências mais universais da condição humana. Todos nós, sem exceção, temos uma versão de nós mesmos que apresentamos ao mundo. É o nosso eu público, o filho atencioso, o profissional competente, o amigo leal, a pessoa calma e equilibrada. Construímos essa fachada com esmero, porque acreditamos que é essa versão que será aceita, amada e respeitada. E, em muitos aspectos, ela é necessária para vivermos em sociedade. No entanto, no início do século XX, um médico vienense chamado Sigmund Freud começou a explorar o que existia por trás dessa fachada. Ele percebeu que seus pacientes, pessoas que sofriam de ansiedade, paralisias inexplicáveis e angústias profundas, não eram loucos. Eram pessoas em conflito. Um conflito interno, travado nas profundezas de suas mentes, em um lugar que Freud chamou de inconsciente. Ele propôs que nossa mente é como um iceberg. A pequena ponta que vemos acima da água é a nossa consciência, tudo aquilo que sabemos sobre nós mesmos. Mas a parte maciça, gigantesca e poderosa, que fica submersa, é o nosso inconsciente. E é lá que residem nossos desejos mais primitivos, nossos medos mais profundos, nossas memórias esquecidas e todos os sentimentos que consideramos inaceitáveis. Freud imaginou nossa psique dividida em 3 forças. Pense em uma carruagem sendo puxada por um cavalo selvagem e indomável. Esse cavalo é o que ele chamou de id. É a nossa parte puramente instintiva, que busca o prazer a todo custo, que não conhece regras, moralidade ou consequências. É a força da vida, a nossa energia bruta, a nossa fome, o nosso desejo. É o bebê que chora até ser alimentado, sem se importar se é dia ou noite. Do outro lado, temos o cocheiro, o condutor. Esse é o ego, a nossa consciência, o nosso eu racional. A função do ego é olhar para o cavalo selvagem do id e tentar guiá-lo pelo mundo real de uma forma que seja segura e eficaz. Ele tenta satisfazer os desejos do id, mas de maneira realista e socialmente aceitável. Mas o cocheiro não está sozinho. Ao lado dele, com um livro de regras na mão, está o superego. O superego é a nossa consciência moral, a voz internalizada dos nossos pais, da sociedade, da cultura, da religião. Ele nos diz o que é certo e errado, nos enche de culpa quando quebramos as regras e nos enche de orgulho quando nos comportamos como bons meninos ou boas meninas. O superego é o juiz interno, implacável e muitas vezes cruel.
O drama da nossa vida, segundo Freud, é a batalha constante entre essas três forças. O cavalo selvagem, id, quer correr livremente. O juiz superego diz que isso é perigoso, imoral e errado. E o cocheiro, ego, no meio, está desesperado, tentando controlar o cavalo para não irritar o juiz enquanto tenta avançar pela estrada da vida. Agora, o que acontece quando o cavalo selvagem do nosso id tem um desejo que o nosso superego considera absolutamente aterrorizante? Um desejo de raiva, de inveja, de poder, um desejo que vai contra tudo o que nos ensinaram ser bom? O ego, para evitar o conflito e a ansiedade esmagadora, usa um mecanismo de defesa poderoso, a repressão. Ele pega esse sentimento, esse desejo, essa memória, e o empurra com toda a força para o porão do inconsciente, para aquela parte submersa do iceberg. Pense na repressão como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. No começo, pode parecer fácil, mas para manter a bola submersa, você precisa aplicar uma força constante. Isso exige uma quantidade enorme de energia psíquica. Você gasta uma energia vital imensa dia após dia para manter essas partes sombrias de si mesmo escondidas, não apenas dos outros, mas de si mesmo. O problema é que a bola de praia não desaparece. Ela continua lá, pressionando para subir. E eventualmente ela vai escapar. E quando escapar, não será de forma controlada. Ela vai explodir para a superfície, muitas vezes nos piores momentos e das piores maneiras. Essa é a origem de muitos dos nossos problemas. O lado sombrio, essa coleção de tudo o que reprimimos, não morre. Ele se manifesta. Uma das formas mais comuns é através da projeção. Já notou como as características que mais nos irritam nos outros são, muitas vezes, reflexos de algo que não aceitamos em nós mesmos? Aquela pessoa que vive apontando a arrogância alheia pode estar lutando contra a própria arrogância reprimida. A pessoa que critica constantemente a preguiça de um colega talvez esteja reprimindo o próprio desejo de descansar, de não ser produtivo o tempo todo, por acreditar que isso é errado. A projeção é o nosso ego dizendo, eu não sou assim, ele é. É uma forma de expulsar a nossa sombra e colocá-la em outra pessoa, para que possamos odiá-la com segurança, à distância. Mas o alívio é temporário e o conflito interno permanece. Outra manifestação é o autossabotagem. Você finalmente consegue a promoção que tanto queria e, de repente, começa a chegar atrasado, a perder prazos, a cometer erros bobos. Ou você encontra alguém incrível que te trata bem e começa a criar brigas por motivos insignificantes, a se afastar, a destruir a conexão. Por quê? Porque no seu inconsciente, naquela parte sombria, pode haver uma crença de que você não é digno de sucesso ou de amor. Essa parte reprimida, sentindo-se ameaçada pela felicidade, age nas sombras para te puxar de volta para a zona de conforto do fracasso, um lugar que, embora doloroso, é familiar. A sua sombra, sem ser ouvida, grita através das suas ações, garantindo que a profecia de que você não é bom o suficiente se cumpra. E talvez a manifestação mais dolorosa seja a ansiedade e a depressão. A energia imensa que você gasta para manter a bola de praia submersa, para reprimir seu lado sombrio, te deixa esgotado. A ansiedade generalizada, aquele medo sem nome, muitas vezes é o som da sua sombra batendo na porta do porão, implorando para ser vista. E a depressão, aquele vazio, aquela falta de energia e de sentido, pode ser o resultado de uma vida inteira de negação. Ao reprimir seus sentimentos negativos, como a raiva e a tristeza, você acaba por reprimir também a sua capacidade de sentir alegria, paixão e vitalidade. Para não sentir o mal, você deixa de sentir quase tudo. A vida se torna cinzenta, monótona, um deserto emocional. Você não está vivendo, está apenas existindo, gerenciando um conflito interno que consome toda a sua luz. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, o que fazemos? Se reprimir o nosso lado sombrio nos adoece, qual é a alternativa? A resposta de Freud e de muitos que vieram depois dele é radical e transformadora. Não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la.
Não se trata de matar o cavalo selvagem, mas de aprender a montá-lo. A força dele não é sua inimiga, é a sua mais poderosa aliada, esperando para ser domada e direcionada. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a aceitação radical. É parar de lutar. É olhar para dentro de si mesmo com uma honestidade brutal e dizer: sim, existe uma parte de mim que sente inveja. Sim, existe uma parte de mim que guarda raiva. Sim, existe uma parte de mim que se sente fraca e insegura. Isso não significa que você é uma pessoa má. Significa que você é humano. Aceitar a existência da sua sombra não é concordar com ela ou dar-lhe permissão para controlar sua vida. É simplesmente reconhecer que ela existe. É acender uma pequena luz no porão escuro, em vez de fingir que ele não faz parte da casa. O segundo passo é a observação curiosa. Em vez de julgar esses sentimentos sombrios assim que eles aparecem, tente olhá-los com curiosidade. Quando a raiva surgir, em vez de reprimi-la ou explodir, pergunte a si mesmo: olá, raiva. O que você está tentando me dizer? Qual limite meu foi ultrapassado? Do que você está tentando me proteger? A raiva, muitas vezes, é apenas um guardião. Ela aparece quando nossos valores ou nosso bem-estar estão sendo ameaçados. Quando a inveja aparecer, em vez de se afogar na vergonha, pergunte: olá, inveja. O que você admira tanto na vida da outra pessoa? O que isso revela sobre os meus próprios desejos e sonhos não realizados? A inveja pode ser uma bússola, apontando diretamente para aquilo que a sua alma anseia. Ao tratar sua sombra não como um monstro, mas como um mensageiro, você começa a decifrar códigos preciosos sobre si mesmo. O terceiro passo é o diálogo interno. Comece a conversar com essas partes de você. Personifique-as. Dê um nome à sua parte raivosa, ao seu crítico interno, à sua criança assustada. Pergunte do que elas precisam. O seu crítico interno, aquela voz cruel do superego, talvez não queira te destruir. Talvez ele seja apenas uma versão distorcida de um mecanismo de proteção que aprendeu que a única forma de te manter seguro de críticas externas era te criticando primeiro, de forma muito mais dura. Talvez tudo o que ele precise ouvir de você é: obrigado por tentar me proteger, mas agora eu sou adulto. Eu posso lidar com isso. Ao dialogar com a sombra, você a transforma de um inimigo desconhecido em um membro da sua equipe interna. Um membro difícil, talvez, mas um que tem um papel a cumprir. É aqui que a verdadeira força nasce. Quando você integra a sua sombra, a energia que antes era gasta para reprimir é liberada. E essa energia é poder puro. A sua raiva, antes reprimida e destrutiva quando integrada, se transforma em assertividade. Ela te dá a força para dizer não, para estabelecer limites saudáveis e para defender aquilo em que acredita. Você não explode mais, você se posiciona com clareza e firmeza. O cavalo selvagem não te derruba mais, ele te leva para a frente. A sua tristeza, antes vista como fraqueza, quando acolhida, se transforma em empatia e conexão. Ao se permitir sentir a sua própria dor, você se torna capaz de se conectar genuinamente com a dor dos outros. Suas relações se aprofundam, tornam-se mais reais, mais autênticas. Você para de se relacionar de máscara para máscara e começa a se conectar de coração para coração. A sua inveja, quando compreendida, se transforma em ambição e inspiração. Ela para de ser um veneno que te corrói e se torna um combustível que te impulsiona na direção dos seus objetivos. Você olha para o sucesso do outro e não sente mais amargura, mas sim um chamado para a ação na sua própria vida. Integrar a sombra não é um processo que acontece da noite para o dia. É a jornada de uma vida inteira. Haverá dias em que a máscara vai voltar, dias em que você vai se pegar projetando suas inseguranças nos outros, dias em que a porta do porão vai parecer assustadora demais para ser aberta. E está tudo bem. O objetivo não é a perfeição, mas a inteireza. É a coragem de continuar voltando para si mesmo, de continuar acendendo a luz, de continuar conversando com todas as partes que compõem quem você é. A verdadeira força não reside na ausência de escuridão, mas na capacidade de carregar tanto a luz quanto a sombra. É ser capaz de reconhecer a própria capacidade para a maldade sem se tornar mal.
É ser capaz de sentir raiva sem ser consumido por ela. É ser capaz de sentir medo sem ser paralisado por ele. É ser o cocheiro que finalmente fez as pazes com o cavalo selvagem e com o juiz. Ele aprendeu que a força do cavalo é necessária para mover a carruagem e que a sabedoria do juiz, quando flexibilizada, pode oferecer um bom mapa. E ele, o ego, o nosso eu consciente, torna-se o líder sábio dessa equipe, navegando pela vida não mais com medo e em conflito, mas com integridade, autenticidade e um poder silencioso que vem de ser, finalmente, completo. Você não precisa mais ser um impostor na sua própria vida. A pessoa que você é nas sombras não é sua inimiga. É a sua parte esquecida, a sua força negligenciada, a chave para a sua totalidade. Tenha a coragem de descer ao porão. A sua luz mais brilhante pode estar esperando lá. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.